Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui do iFood Benefícios. Eu sou o Arthur Freitas, diretor-geral do iFood Benefícios, e hoje eu vim falar com vocês, junto com essas duas aqui, duas grandes gerentes aqui do iFood, sobre um tema muito crucial para a liderança de RH, que é a gestão de talentos. A gente vai explorar como os líderes de RH aqui do iFood Benefícios usam boas práticas e tratam esse tema tão importante para as empresas e como que a gente desenvolve esses talentos aqui dentro da empresa. Importante dizer para vocês que a gente disponibilizará um link aqui no Slido que vocês vão ver na tela de vocês, para que vocês possam fazer perguntas e que a gente possa responder aqui ao final desse episódio, tá bom? Nossas convidadas de hoje são a Mari Pimenta e a Bruna Rezende, ambas gerentes de People aqui do iFood, e são especializadas em gestão de talentos. Então, Mari, Bruna, muito prazer ter vocês aqui, vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Bacana. Prazer pessoal, tá aqui. Eu sou a Mari, tô no iFood há 6 anos, sempre na área de people. É ruim falar o tempo que eu tenho de RH, porque daí vai meio que contar um pouco da idade, mas tô batendo uns 20 anos em RH, hein, então, acho que vai ser uma conversa boa. Muito bom. Boa, Mari. Eu sou a Bruna, tô aqui virtualmente participando com vocês. É muito prazer também, sempre uma delícia bater papo sobre gestão de talentos, esse tema que a gente adora. Tô aqui no iFood há quase 4 anos, completo 4 anos aí nos próximos meses, e tenho certeza que a conversa vai ser apimentada, né, Pimenta? Muito bom, pessoal. Começando aqui, Mari, eu queria muito entender, queria muito que você pudesse nos explicar como é que o iFood enxerga o tema de gestão de talentos, né? Como é que essa área é delimitada aqui dentro? Boa. Gestão de talentos é quase que um ecossistema, assim, né? Passa desde de atrair as pessoas, trazê-las para dentro da organização, avaliá-las, treiná-las, incentivá-las. Então, é um processo bem amplo. Aqui no iFood hoje, eu me arrisco a dizer que a gente tem gestão de talentos em cada área, em cada subsistema do RH, a gente tem um pouquinho de gestão de talentos, mas a gente se divide hoje numa estrutura específica que olha aqui os processos, a estratégia e os conceitos de gestão de talentos, e vai sendo o fio condutor disso dentro da área de compensation, dentro da área de talent acquisition, enfim. Então, hoje a delimitação está assim, né? A gente tem uma caixinha que cuida especificamente de produtos, processos e estratégia, mas é amplo e todo mundo tem que ter um pouco de olhar de gestão de talentos hoje aqui dentro do iFood. Muito bom. É, de fato, um tema que ele é cross, né? Ele tem que passar por boa parte das áreas, obviamente, tanto de RH quanto de negócios, né? Exato. Muito bom. É, E envolve o papel da liderança também, né? Acho que às vezes a gente restringe ao papel de people aqui, de olhar para a gestão dos nossos Justo. talentos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui também, mas como você trouxe, é uma responsabilidade também compartilhada com o negócio e com as nossas lideranças, né? com certeza, a liderança também tem um papel crucial, né? Não é só o RH. É muito bom. A iFood é uma empresa que tem 5.500 colaboradores aproximadamente, né? É uma empresa muito grande. Ô Bruna, me explica uma coisa, o que significa ser um talento no iFood, né? Num contexto de uma empresa, né, muito grande, o que significa de fato ser um talento aqui dentro? Definir talento é um desafio, né? Porque é um conceito que pode ser bastante subjetivo. Então, acho que a gente teve um cuidado muito especial aqui de definir o que era talento para o iFood. E aqui a gente acredita que é uma combinação especial de 3 coisas principais. A primeira é o que a pessoa entrega. Então, aqui a gente está falando de resultados mesmo, de performance, de entregáveis, metas que são mensuradas ali e combinadas para aquele ciclo. A segunda coisa que a gente olha é como a pessoa fez essas entregas. Quais foram os comportamentos que ela demonstrou ao longo do ciclo? Não adianta entregar a qualquer custo, né? O quanto ela tem adesão à nossa cultura, o quanto ela tem comportamentos alinhados que fomentam também os nossos valores. E, por fim, a terceira coisa que a gente olha aqui é o potencial que essa pessoa demonstra de continuar evoluindo, de continuar liderando grandes transformações no iFood, entregando resultados exponenciais.
E aí, quando a gente vê que a combinação dessas 3 coisas, o que a pessoa entrega, como ela entrega e o potencial que ela demonstra, são muito acima da expectativa, aí a gente diz que essa pessoa é considerada um top talent para o iFood. Mas é uma combinação dessas 3 coisas, e acho que isso é uma essência importante, né, pra gente, que não é um ou o outro, e sim essas 3 coisas juntas têm um peso fundamental para que a gente olhe para talento aqui no iFood. E acho que também tem um ponto especial que tempera essa conversa, que é, a gente acredita muito aqui no iFood que essa pessoa está como um top talent nesse momento. E acho que esse é um conceito importante, porque muitas vezes a gente trata nas organizações a lista dos top talents, são aquelas 50 pessoas eternas, né? Se uma pessoa sair da empresa para entrar outra ali no lugar naquela lista. E acho que a gente tem um conceito um pouco mais dinâmico em relação a isso, porque a gente entende que todo mundo pode ser um top talent em um determinado momento, né? Dependendo do que entregou ali naquele ciclo, do quanto demonstrou esse potencial, essa pessoa tem a oportunidade de ocupar ali esse destaque e essa posição. Então, a gente faz essa avaliação de tempos em tempos justamente para ter oportunidade de olhar para os nossos talentos e revisitar ali quem são as pessoas que estão se destacando naquele momento na organização, combinando esses 3 fatores: o que a pessoa entrega, como ela entrega e qual que é o potencial que ela demonstra para continuar entregando resultados exponenciais. Muito bacana. E o que é legal é, né, a gente está falando aqui de um frame que o iFood usa. Mas o que é importante é entender as essências, né, de cada um desses 3 pilares. E cada empresa tem o seu, né? Cada empresa vai ter, vai ter que entender de fato assim, o que, que é um bom resultado, né? O que de fato é a cultura e como é que mede essa aderência. É muito, muito legal. E óbvio, o potencial dessa pessoa. Muito bacana. Né, e pensando aqui, né, em conjunto com vocês, a gente, de novo, vou retomar o tema aqui, que a iFood é uma empresa muito grande, a gente tem muitos colaboradores, muita gente muito bacana, muito boa, e a gente precisa identificar os talentos nesse tanto de gente que tem aqui dentro da nossa base. Então, Mari, pensando nisso, como é que é possível a gente mapear esses talentos, né? Quais são as ferramentas que a gente tem? Como é que a gente pode usar essas ferramentas, metodologias? Como que o iFood faz isso para mapear, os talentos dentro da base de colaboradores? Boa. Acho que hoje a gente tem um processo muito forte já, um pouco mais estabelecido aqui, ao longo do tempo, que é a nossa avaliação de desempenho. Ela é a principal ferramenta que olha para um dos pilares que a Bru comentou ali, que é o impacto, né? É o como essa pessoa entrega. Então, uma vez por ano aqui a gente para, dá uma olhada em como é que está esse impacto, tenta sempre trazer uma visão 360, colegiada, dentro do que dá, mas o líder sempre no centro dessa decisão. Além disso, a gente também, para um determinado grupo, né, de food lovers aqui, tem testado bastante o modelo do olhar de futuro, que é essa visão do potencial e de como essa pessoa futuramente vai continuar impactando e levando o iFood para onde precisa. Então, a outra ferramenta é o que a gente chama aqui de PTR, que basicamente é dentro de um mapa da pessoa, o líder conseguir avaliar ali, putz, como é que está o problem solving dessa pessoa, como é que está a garra, como é que está o olhar de crescimento, que são as 3 habilidades que hoje a gente olha como foco aqui para avaliar potencial. E a gente tem um modelo aqui que sempre vai trazer para o líder, vai municiar o líder de dados para que ele analise e tome uma decisão. Porque no fim do dia, o líder tem um fator que a gente não consegue trazer em dados e mensurado ali, que é o fator contexto, né? O fator desafio do negócio. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, avaliação de desempenho, a People Team Review, que a gente chama aqui, que é esse olhar dos comportamentos de futuro, mas muito num lugar de trazer os dados para o líder conseguir tomar essa decisão de onde ele posiciona esse talento nesse momento, e aí conversando lá com o ponto da Bru, né, de, putz, o talento está talento nesse momento. Então, considerando todo esse contexto, como é que a gente classifica? E aí a gente tem PDI, que é uma ferramenta para que ele consiga olhar para tudo que ele precisa desenvolver para dar um próximo passo, para corrigir eventualmente alguma entrega, algum gap, e que ele construa aí essa trilha de desenvolvimento
para conseguir chegar nesses objetivos. Então, basicamente, a gente tem algumas ferramentas aqui que compõem, mas resumidamente, acho que são 3 etapas, né? Avaliação de desempenho, a primeira ferramenta, o PTR, que a gente chama aqui, que é o olhar do futuro, e o so what disso, né? Que é como é que eu construo ali um plano de desenvolvimento individual e faço a pessoa conseguir chegar onde ela precisa com o desenvolvimento. Que bacana. Então, basicamente, o time de RH aqui, de People do iFood, ele provê uma série de ferramentas, mas no final das contas, de novo, né, como a gente começou aqui o webinar, o líder tem um papel super, super importante aqui. Fundamental. Pensando nisso aqui, né, e pensando em todas essas ferramentas que são providas à liderança aqui do iFood, Bruna, se você puder falar um pouquinho para a gente, né, pensando nesse papel, né, na importância tão crucial aqui da liderança para a gestão de talentos, o que a gente deveria esperar da liderança, dos líderes, quando um colaborador está performando acima ou abaixo aqui da média? Né? Que a gente pode esperar deles? Boa. Acho que é legal a gente pensar que a responsabilidade dessa performance parcialmente também é da liderança, né? Enquanto a pessoa que vai direcionar o time para alcançar esses resultados. Então, o líder tem um papel importante tanto no pós, que é lidar com essa resposta de excelente desempenho ou baixo desempenho e vamos endereçar a partir daí, mas ele também tem um papel importante no pré, que é como ele direciona esses times para essa performance. E aí, falando um pouco sobre esses 2 momentos e o papel do líder nesses 2 momentos, a gente tem trabalhado bastante um conceito aqui no iFood, que é o conceito de care to dare. Basicamente, esse conceito diz e acredita, né, que lideranças que promovem bases seguras, que criam relações de cuidado com seus times, e aí o que é cuidado aqui? É você promover segurança psicológica, é você ter um ambiente inclusivo, é você ter empatia, é você ter conexões genuínas com as pessoas, ao mesmo tempo em que você desafia essas pessoas a irem além, né, a desbravarem o seu potencial máximo, a fazerem coisas além do que elas acreditam, elas mesmas acreditam serem capazes, é uma combinação que leva a gente para um lugar de melhor performance, de alta performance. Então, a gente tem trabalhado bastante o papel da liderança nesse lugar de cuidar e desafiar. E, no fim das contas, essa é uma balança que precisa ser equilibrada, né? Ao mesmo tempo em que a liderança cuida, ela desafia, e essa é a combinação que a gente acredita que ajuda o líder a entender como pode direcionar a performance ali do time. Então, a partir do momento que a gente tem um resultado como esse na avaliação de desempenho, é papel da liderança parar e refletir, né? Onde aqui eu preciso, de repente, dar mais contexto? Onde aqui eu preciso ser mais clara em relação ao meu feedback? Onde aqui eu posso desafiar essa pessoa porque eu entendo que ela consegue entregar, eu acredito no potencial dela de entregar além do que ela vem entregando. Então, tem um papel aqui super fundamental da liderança, mas a gente também gosta de colocar o papel do food lover, que é como a gente chama nossos colaboradores, né? Importante na mesa também. No fim das contas, é papel do colaborador, da colaboradora, olhar para todo esse suporte que a liderança oferece e abraçar isso de forma intencional, né? Se dedicando para o seu desenvolvimento, olhando para esses feedbacks como uma ferramenta de evolução também da sua performance. Então, tem sim um papel fundamental da liderança e um papel muito, muito compartilhado aqui também com os seus times para essa construção. Muito bom. Isso deixa muito claro, né? Principalmente papéis e responsabilidades aqui. Então, como que os times aqui de gestão de RH de fato conseguem prover ferramentas, né, que ajudam na tomada de decisão de fato da liderança para conseguir entender ali se os colaboradores estão de fato performando acima, abaixo da média e conseguir atuar. E tem um tema aqui que é importante, né? Dado que a gente gera, né, com tanta ferramenta, a gente gera muito, muito dado insight, né, Mari? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que a gente consegue guiar essa liderança com dados e insights que são gerados através das ferramentas, que são de fato relevantes aqui para a gestão. Boa. Eu acho que vale reforçar que o tema de gestão de talentos, as ferramentas e até o conceito é a pergunta de milhões, né? E a gente tá aqui sempre na busca incessante de encontrar essa melhor ferramenta, o conceito que mais se adequa. Então eu brinco que o que a gente usa hoje
já está obsoleto. Porque a gente já está olhando para o que é que a gente vai fazer daqui a pouco, considerando, né, o que o iFood cresce, o desafio que a gente tem aqui. Mas, dito isso, recentemente a gente desenvolveu uma ferramenta que está fresquinha, está saindo do forno aí, que a gente está chamando de mapa, que basicamente dá para o líder a visibilidade de todo o histórico dessa pessoa. Então, consolido ali toda a visão de impacto dele, então todas as avaliações pelas quais ele já passou, consolido ali a visão do próprio líder sobre essa pessoa com relação aos comportamentos de potencial, né, e a visão de futuro, junto isso de uma maneira única ali e trago um pouco de referência para esse líder, para ele tomar essa decisão. Então, dependendo do dado, eu consigo fazer referenciação para dentro do iFood. Sei lá, quando eu tô falando de um turnover, algo relacionado a clima, eu consigo referenciar isso dentro do iFood, mas eventualmente, dependendo do dado, eu também consigo referenciar no mercado, para que esse líder tenha a máxima condição de tomar uma decisão segura. De entender que, putz, baseado em toda a visão que eu tenho, o melhor caminho para onde eu consigo direcionar, alinhar a expectativa e desafiar, né? Muito conectado com o Care to Dare, trazer essa visão referenciada e quase como um one-stop shop ali, né? Abre a tela. Eu brinco aqui carinhosamente de a capivara do Food Lover. Uhum. Então, traz ali a capivara do Food Lover, os insights, para que essa liderança consiga tomar a decisão mais adequada para o momento e principalmente alinhado às conversas de desenvolvimento que ele faz. Isso é uma coisa que a gente estimula muito os líderes a fazerem aqui. Antes de você tomar qualquer decisão, você também, e de usar esses dados que são muito ricos, você precisa ir lá entender o que o Food Lover, que é a figura central dessa decisão, o que ele valoriza, o que ele gosta, qual que é a visão de futuro dele, e tentar alinhar, né, essa tomada de decisão a essa intenção, esse desejo ou essa perspectiva que o liderado tem. Então, hoje, a nossa principal ferramenta para concatenar isso é esse mapa que já tá aí circulando para toda a liderança. Então, tô quase que dando um spoiler aqui também para alguns líderes, nem todos tiveram acesso a ele ainda, mas conseguimos centralizar num lugar só e trazer aí quase que a vida toda do Food Lover para ajudar o líder a tomar essa decisão. Ô Mari, isso é muito legal. E eu estou aqui numa perspectiva de liderança, de fato, né? Uma das dores que eu mesmo sinto quando vou avaliar aqui, né, meu time, é que a gente tem muitas informações, mas muitas vezes elas são fragmentadas. Então, quando você de fato consegue consolidar um histórico, né, consolidar informações de outros formatos em um único lugar, né, e de fato puxar a capivara aqui e entender, você consegue entender tendências, você consegue entender de fato outros, e você tira vieses, né, porque muitas vezes a gente tem um viés claro de recência, né, muitas vezes você está olhando apenas para aquele determinado período, que pode ser muito bom ou muito ruim naquele momento, né, mas você esquece um pouco a história completa. Então, concatenar tudo isso é muito legal de fato. E pensando aqui, iFood, a gente fala bastante, né? Acho que a gente está na vanguarda de temas importantes como tecnologia, como AI, a gente fala isso muito, né? A gente tem muito modelo de AI aqui dentro de casa, proprietário, isso é uma vantagem competitiva grande aqui para o nosso negócio como um todo, mas também para, obviamente, a gente pode e alavanca isso aqui para a nossa gestão. Então, eu queria, né, fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco mais aberta para vocês, como que vocês enxergam as tendências, né, desse tipo de tecnologia, né, automação, AI, todo esse tipo de coisa, como que vocês enxergam as tendências do uso desse tipo de ferramenta que está emergindo agora para gestão de talentos? O que está acontecendo? Qual que é a visão que vocês têm, né? O que a gente pode esperar do futuro para esse tema? Quer começar, Bruninha? Posso puxar daqui, você me complementa aí, Pimes. Mas tem uma discussão importante, você falou bastante aí sobre remover vieses, né? A gente tentar ter menos subjetividade nesse processo. E tem uma tendência que a gente tem olhado com bastante carinho, que é como a gente traz mais objetividade para o processo de desenvolvimento das pessoas,
baseados em habilidades. Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa sai de uma avaliação de desempenho, recebe o feedback ali da liderança, e aí no dia seguinte, quando ela vai construir o PDI, ela fala, beleza, e agora? Por onde eu começo? O que eu preciso desenvolver? É um curso que vai resolver minha vida aqui nesse ciclo? E as organizações que são baseadas nessas estratégias de desenvolvimento com habilidades no centro, elas ajudam a eliminar bastante essa subjetividade, porque a gente dá mais clareza para o colaborador do que a gente espera dele. Seja num determinado momento de carreira, seja num determinado desafio novo que ele está assumindo. Então, essa é uma grande tendência que a gente tem olhado com bastante carinho, que é como a gente consegue mapear quais são essas habilidades-chave para a organização e principalmente as habilidades do futuro, para que a gente já se prepare para ele. E essas habilidades sejam a nossa diretriz, tanto para tirar a subjetividade das nossas avaliações, como dos nossos reconhecimentos, das nossas jornadas de desenvolvimento, do match do talento certo no lugar certo, né? No desafio certo, no projeto certo. Então, com certeza, essa é uma tendência que a gente tem olhado e uma vez que a gente tem uma base sólida, né? A gente começa a correlacionar isso de uma forma muito mais simples com os nossos dados de desempenho, com os nossos dados de engajamento, encontrar correlações importantes e usar bastante AI, principalmente pensando em curadoria de conteúdo. Então, já é um passo além que a gente tem aqui enquanto área de desenvolvimento para garantir que o que a gente tem oferecido de solução de aprendizagem é, de fato, aquilo que aquela pessoa precisa e que a organização precisa nesse momento. Então, acho que esse é um exemplo que ajuda a gente a reduzir subjetividade, vieses, mas a gente também tem olhado para isso de forma bem intencional no nosso processo de avaliação de desempenho, né, Mari? Super. E é aquela história, né? A brincadeira que eu falei que o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para o futuro é um pouco isso, assim. Hoje, os skills que a gente olha para potencial, legal. Então, funcionaram até aqui, né? Mas, assim, será que isso é para todas as posições? E as posições que a gente ainda nem sabe que vão surgir, né? Então, esse olhar do skill-based, assim, de uma coisa mais ampla, ajuda a gente a muito a encontrar talvez o potencial e os talentos que a gente ainda não sabe que precisa, sabe? Eu acho que essa é, é a delícia dessa nova tendência que vem. E eu acho que uma outra coisa que a gente já faz, mas acho que isso vai evoluir e muito, e o skill-based vai ajudar bastante, assim, quanto mais a gente mergulhar nessa onda de entender quais são as habilidades. A gente tem o ONA hoje aqui, né, que ele compõe a avaliação 360, então a nossa avaliação de desempenho é 360, ela é composta ali por um olhar estrutural, um olhar de correlação de estrutura matricial, quando eventualmente a pessoa é contemplada nisso, mas também tem o ONA, que é a rede de conexão da pessoa que entra para compor essa avaliação 360. Acho que isso bem azeitado, né, bem direcionado, putz, ajuda demais a remover o viés. A nossa avaliação, ela teve uma evolução, assim, gritante de remoção de vieses justamente por isso. Primeiro por usar uma 360 e depois por eu conseguir comparar as visões, de respostas e tirar nuances, como a gente já falou aqui em outros papos, em outros lugares, de, putz, a gente tinha uma tendência de gênero aqui nas respostas de avaliação, hoje a gente pode falar seguramente que a gente tem um algoritmo que ajuda a remover isso e a gente recomenda para a liderança uma nota já com a remoção desse viés de gênero, com a remoção do viés de raça, enfim. Então, eu acho que esse é um caminho, a gente começou a usar, não vai largar mais. E falando de inteligência artificial, assim, putz, a gente já tem testado algumas coisas como prompts para construir PDI, prompts para ajudar na construção de um feedback mais estruturado. Então, cada vez mais, quando eu começo a municiar esse olhar do que precisa ser desenvolvido com dados mais estruturados, como, por exemplo, que habilidades eu quero estruturar, putz, daí a gente vai surfar essa onda de uma maneira muito mais assertiva, né? Então, é um pouco de onde eu vejo, assim. No fim do dia, talvez cada líder vai ter o seu assistente virtual ali, caminhando junto com ele, conhecendo o time profundamente através desses dados de skills que o líder vai ter conseguido mapear, enfim. Então, já esse mapa e a nossa Judite, que é o bot que ajuda aqui no processo de avaliação de desempenho, já eles estão falando com a gente, assim, esse é o meu sonho grande. Que é sensacional, inclusive, né? E o que é interessante é que tem muita coisa legal e
E eu sinto que, né, eu vejo essa evolução, eu estou aqui há 4 anos no iFood, então eu vejo claramente uma evolução do processo como um todo, ao longo desses últimos principalmente desses últimos 2 anos, que a gente colocou em prática muita coisa legal. E o que é interessante aqui, gente, no final das contas, a gente está só no começo dessa onda, né? Então, o processo vai evoluir absurdamente mais, né? Posso dizer com muita clareza. Então, isso me deixa muito contente. Acho que a gente vai conseguir corrigir vários erros, vários vieses aqui, de uma forma muito mais assertiva no final das contas. E eu vou te falar uma coisa, é incrível, toda vez que a gente conta para fora, que a gente conversa, o feedback que a gente recebe é sempre esse, mas a gente tem aqui dentro, justamente por essa cultura nossa do estamos só começando, uma sensação de que, assim, já tá muito pouco, espera aí, é isso, eu preciso que a Judith vá lá e além de pedir para o líder fazer a avaliação, ela diga onde está o viés dele, como é que ele pode construir o PDI e que mais que ele pode fazer para melhorar clima, a segurança psicológica do time, enfim, a gente está num lugar de inquietude aqui o tempo inteiro. É quase como né, um avião aqui te ajustando rotas, né, de qualquer possível erro humano, e a gente vai corrigindo. O Waze do líder. Exato, o Waze do líder. Muito bom, bacana, gente. Eu tenho outra pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, e entender qual é a percepção. A gente falou bastante sobre ferramentas, a gente falou bastante sobre o papel do líder, e a gente ainda não falou de um tema que também é muito importante para a gestão de talentos, né? Que é a estratégia de remuneração e de benefícios, né? A gente sabe que essa estratégia ela ajuda na retenção desses talentos, né? O que que a gente está fazendo de legal? Quais são os cases importantes que a gente tem aqui dentro de casa que a gente pode contar aqui para a turma? Que de fato traz resultado, que de fato engaja aqui os nossos talentos e faz essa retenção, o papel dessa retenção. Boa. Bru, eu vou começar aqui contando um que está diretamente conectado até com a minha caixinha aqui dentro do iFood, né? Hoje, o que eu olho, que é o nosso ferramental de avaliação e de talent, assim, remuneração, benefício, tudo isso compõe uma fatia importante. E hoje a gente olha até o reconhecimento e a valorização do talento, a gente fala muito de 4 pilares, né? A remuneração é um deles, visibilidade é outro, assim, a gente precisa que as pessoas conheçam quem são os talentos dessa organização e que ela circule nos projetos que de fato ela vai conseguir agregar valor. Tem o ponto de desenvolvimento e tem o match dos desafios. Quando a gente fala do ponto de desenvolvimento, acho que tem uma nuance cultural aqui do iFood de ser muito intencional com o desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, todo food lover tem uma verba de PDI. Todo food lover tem a possibilidade de construir o seu PDI e de eventualmente investir algo que faça sentido, né, nessa busca do desenvolvimento. E uma coisa que inclusive conecta super a gente com o iFood Benefícios aqui como é que a gente facilita e transforma isso assim, ó, vá lá, vença, reconheça use o reconhecimento que a gente dá aqui, a abertura que a gente dá para construir seu desenvolvimento. A gente tem, neste ciclo, lançou aí a possibilidade do food lover receber a verba que lhe cabe no latifúndio, né? Então tem umas regrinhas aqui, mas muito mais para a gente conseguir organizar a operação do que para burocratizar. Mas agora eles recebem essa verba dentro do saldo livre do iFood Benefícios. Antes, eu usava uma plataforma específica que trazia uma lista de conteúdos onde ele escolhia qual era o conteúdo que ele queria usar, aquela verba e tal. E o que a gente entendeu? Putz, no fim do dia, isso limita um pouco. Eu preciso dar liberdade para esse food lover construir o PDI com o que faz sentido para ele. Eu vou dar dinheiro na mão dele, né? E deixar ele voar, buscar esse desenvolvimento e alinhado ali com a liderança, tomar a melhor decisão de como é que ele usa. Então, hoje, a gente transformou, né, essa verba num lugar dentro do cartão de benefícios ali. Putz, salário é importante, o PLR é importante, mas me conta um lugar que você conhece que confia, que vai lá e diz: "Tô aqui essa verba, usa como você achar melhor, porque eu confio que você vai escolher o melhor PDI possível para fazer a gente chegar onde a gente precisa aqui como organização". Então acho que também tem esse lugar do dare. Isso também é uma forma de desafiar, né? Quando eu confio,
Então, eu entendo que isso compõe um pouco esse lugar de benefício, de remuneração e de reconhecimento, sabe? Muito legal. Acho que a Pimenta já trouxe bons exemplos aí, mas o ponto que eu ia trazer está bem conectado com a fala dela, que a nossa estratégia, ela também comunica muito, né, sobre a organização. E para mim tem o dare e tem o care também. Então, acho que a gente passa mensagens muito claras para o nosso colaborador quando a gente adota uma estratégia flexível como essa, não só para a verba de desenvolvimento, mas usando o iFood Benefícios de maneira geral, que é, putz, a gente quer fazer o que é importante para você. A gente pode ter 15, né, soluções aqui de remuneração e de benefícios. Se nada disso é valor para você, colaborador, talvez a gente esteja investindo uma grana em coisas que não fazem sentido, porque não vão te engajar enquanto colaborador, não vão fazer sentido para você, e a gente, enquanto empresa, tá vendo tudo ir por água abaixo, assim. Então, acho que para mim o cerne aqui é a gente conseguir pensar em estratégias que sejam valor para o colaborador, porque no fim das contas esse é o nosso objetivo. A iFood Benefícios é um desses exemplos, mas pensar nessa estratégia diversificada de incentivos de longo prazo, de pensar nos salários competitivos, enfim, acho que tudo isso é uma combinação e sempre lembrando que esse é um dos pilares, né, do engajamento ali. O importante é que essa estratégia esteja muito bem amarrada, muito bem conectada e que a pessoa tenha essa visão de que ela está se desafiando, de que ela está se desenvolvendo, que ela está sendo bem reconhecida e bem remunerada pelo que ela tem feito, e esses pilares não podem andar separados, né? Gente, muito legal, super enriquecedor. Eu acho que é, as pessoas aqui de casa, né, e claro, eu também aqui, aprendendo muita coisa legal que a gente tem pensado de tendências pela frente. Então, poxa, um papo muito bacana. E eu queria abrir aqui algumas perguntas para a gente poder responder e eventualmente esclarecer dúvidas do pessoal que está em casa. Bora. Vamos responder? Vamos lá, já tem uma pergunta aqui Vamos lá. da Gabriela, eu vou ler, e aí vocês podem responder aqui. A Gabriela Araújo está perguntando, pensando nos pilares descritos e olhando o segundo de como são realizadas as entregas, quais são as estratégias de saúde mental, bem-estar e cuidados o iFood possui para apoiar os colaboradores? Boa. Boa. Ó, vou Vai lá, vou falar como eu fala aí. enxergo aqui e daí você me complementa, Bru. Eu acho que a gente tem um approach muito importante aqui para evitar que haja a necessidade dessa estratégia de saúde, assim, né, que precise usufruir disso. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho do Time Saudáveis, que é uma ferramenta que a gente usa aqui no nosso modelo de gestão, que basicamente é um desenho de ritual em que líder e liderado trocam ali periodicamente e fazem combinados de como é que está a frequência de trabalho, como é que está a saúde mental, o que essa pessoa valoriza e o time todo junto para criar essa conexão, para o time se entender, para ter combinados claros de como o modus operandi daquele time precisa funcionar para que todo mundo consiga ir bem, saudável, mas nem sempre isso resolve o problema e aí vamos para um lugar de para além disso, né? Se eu já tenho um tema de saúde mental eventualmente, putz, a gente tem um apoio aqui do time de saúde, tem uma ferramenta que se chama iDoc, onde líder e liderado podem acessar, pedir orientação, principalmente quando é um caso crítico, um lugar de crise ali para ter o acolhimento, né? Todas as ações iniciais, mas principalmente um incentivo claro de que as pessoas se cuidem num olhar de entender, putz, quais são os seus limites, qual é o melhor modelo de trabalho que funciona para você, usando esses combinados como a liderança, né? Então, o nosso principal incentivo aqui é que líder e liderado criem essas conexões para entender qual que é o melhor modelo de trabalho, quais são limites combinados que funcionam para fluir bem, né, essa relação de trabalho aí. Bru, esqueci de algum ponto aqui? Acho que você cobriu super bem. Eu acho que vale só complementar que essa também é uma frente que a gente também tem se apoiado muito em dados, né? Para pensar nessas estratégias. Então, hoje a Fala Aí, que é a nossa ferramenta de pesquisa, de engajamento, de escuta, tem trazido insumos assim valiosíssimos para a gente, para que de fato a gente possa olhar para essa estratégia e revisitar sempre onde a gente ainda tem oportunidade de atuar e toda a liderança tem acesso a esses dados, obviamente, de uma forma anonimizada, né, para que isso não gere ali
falta de segurança no time, e o que a gente tem percebido é que tem sido uma ferramenta amplamente utilizada, que as pessoas têm se sentido confiantes para trazer, e a gente tem visto melhoras nesses indicadores toda vez que a gente intencionalmente olha para eles e faz esses planos de ação. Então, acho que vale complementar aqui que não são estratégias aleatórias, né, Pimenta? E sim Elas que a estão gente super tem conectadas. embasado bastante isso nos nossos dados. Muito bom. Vamos responder mais uma? Vamos nessa. O Alisson Ortega está perguntando que tipos de treinamento vocês fazem para a equipe de recrutamento achar os melhores profissionais? Ó, eu Boa, vou puxar aqui. Boa, vai, Bru. Opa, desculpa, Pim, estamos num delay aqui. Manda bala. Você me complementa Pode aqui. seguir, Bruna. Acho que esse é um tema super bacana e a gente tem vários exemplos, mas eu queria focar em compartilhar um deles que para mim é bem significativo, que foi a nossa célula e é a nossa célula de diversidade dentro da área de atração. Então, a gente tem, obviamente, um olhar muito amplo para a diversidade, como a gente traz mais representatividade para dentro do iFood, como a gente faz processos mais inclusivos. E o que a gente percebeu é que a gente precisava, de alguma forma, ter esse time da linha de frente muito comprado com esse olhar, muito bem capacitado para olhar para esses talentos diversos no mercado e que conseguisse, de fato, trazer, né, essa inclusão para o nosso processo. E aí a gente estruturou uma célula de diversidade dentro da estrutura de Attraction, e o principal objetivo era a gente conseguir letrar esse time para que eles tivessem repertório, para que eles tivessem experiência e conseguissem olhar para o mercado também de uma forma mais capacitada, mais intencional, e também para trazer representatividade para esses processos, né? Então, muitas vezes as pessoas eram entrevistadas e não conseguiam ali, às vezes, numa primeira fase, numa primeira conversa, se sentir representadas, né? Ou enxergar como o iFood enxerga esse tema. Então, trazer essas pessoas para dentro do processo, tendo bate-papos com as pessoas candidatas e conseguindo colaborar aqui para que a gente removesse os nossos vieses e tivesse um olhar mais amplo para a diversidade durante o processo, acho que é um dos exemplos de treinamentos, capacitações e ações de maneira geral que tiveram um efeito super positivo e que de fato transformaram aqui a direção da nossa estratégia de diversidade e inclusão. Mas acho que esse é só um dos exemplos, fora todo esse olhar de cultura, né, que também é um olhar muito forte para a gente trabalhar dentro do nosso processo de seleção. Era isso que eu ia falar, assim. A gente tem dentro de People aqui uma área que a gente chama de People Future, né? Então, eles estão o tempo inteiro conectados com os nossos processos, trazendo tendência, ajudando os nossos times que estão ali operando o dia a dia a usar ferramentas e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente faz quase como catequese para os nossos times de attraction. Sempre tem, vez por outra, um treinamento sobre cultura. Vamos revisitar como é que a gente consegue mapear o fit cultural das pessoas? Vamos revisitar como que a gente consegue perceber os elementos da nossa cultura no seu processo seletivo? Porque a nossa cultura é muito pulsante aqui, é muito fortaleza, e o tempo inteiro a gente precisa garantir que o time está super alinhado nisso e revisitando, né, esse olhar. Então, acho que são dois exemplos icônicos aí, né? Usar o letramento, mas também sempre reforçar os nossos elementos de cultura para garantir que o nosso processo está sempre alinhado com o atual. Muito bom, gente. Poxa, que papo enriquecedor, né? Eu acho que foi muito legal. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa deve ter tirado bastante proveito aqui de todos esses insights, dessas boas práticas que a gente tem aqui no iFood, né? Queria muito agradecer a vocês duas, Mari e Bruna, por ter compartilhado aqui um pouquinho do vasto conhecimento que vocês têm, né? E claro, de todas as boas práticas que a gente tem no iFood. Queria muito agradecer vocês pelo tempo aqui, pela dedicação. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, é uma delícia falar do que a gente faz com amor, né? A gente que agradece e vamos junto, tem muito caminho ainda pela frente. Muito bom. Pessoal que está de casa, agradeço muito a vocês por terem participado aqui, por terem enviado perguntas.
Eu queria só fazer um último comentário aqui, dizer que se vocês quiserem entender um pouco mais, né, de como o iFood Benefícios pode ajudar a empresa de vocês, principalmente no ponto aqui que a gente comentou de remuneração e benefícios para os colaboradores, né, para conseguir continuar engajando os talentos, fiquem à vontade para acessar as nossas redes, todas as nossas redes sociais aqui, iFood Benefícios e, claro, nosso site, né, tem um formulário que a gente vai entrar em contato com vocês e ajudá-los aqui a navegar nesse tema tão legal e tão relevante. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.